porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Hoje nós vamos conversar, refletir à luz da palavra, ter o entendimento relacionado a como ser separados por Deus, né? De sairmos da esfera de criatura e se tornarmos filhos de Deus através do ato de obedecer. Então, ao refletir a diferença de ser criatura de Deus e se tornar um filho, o ato de obediência é o santo batismo, onde nós podemos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Seguindo o exemplo de Cristo, nós vamos explorar o significado de viver como filhos de Deus e como que essa transformação ela impacta nas nossas vidas. E o texto bíblico para a gente fundamentar o nosso estudo e refletir sobre essa diferença do batismo das águas e o batismo na cruz, ele está lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, que fala: seja em atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era o que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a se tornar servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se de si mesmo e obediente até a morte de cruz. E em João, no capítulo 1, do 12 ao 13, ele fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de tornar-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E em Gálatas fala em 3, no capítulo 3, do 26 ao 27, ele fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E a diferença da gente crer, ele existe justamente o ato da gente amar, né? E o crer, ele está ligado a uma condição: amará o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, que está lá em Mateus 22, 37. Então, que o pessoal brinca, que fala que é o versículo da Bíblia que fala que a gente tem que tomar café, né? Que é amar a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Então, dá a sigla o café, né? Que viralizou em alguns vídeos aí também, achei bem legal essa analogia. E a diferença que a gente vai entender é justamente sobre esse ponto, nesse aspecto aí: criatura e filho de Deus. E aí eu queria deixar vocês com um áudio aqui específico que eu vou colocar aqui no meu celular para que a gente consiga escutar aqui e meditar o que Deus falou através do testemunho que eu resolvi fazer esse estudo devocional. Esse áudio eu recebi do grupo da igreja ontem. Olha só. O irmão estava ensinando as crianças como é o santo batismo. E pegou uma bacia, uma boneca e mostrou para as crianças como é feito o santo batismo, a oração, as palavras, como deve estar o coração da pessoa que está obedecendo a Deus, né? Então as crianças ficaram sabendo como que é feito o batismo, a finalidade do batismo. Pois bem, um belo dia, as crianças tiveram ensinamento, estão brincando, né? Então pegaram a bacia, encheram de água e estavam brincando de culto. Uma mulher passou com uma criança e a irmã tinha uma loja de brinquedo. E a mulher entrou na loja de brinquedo e a criança, sabe como é que é? Vai atrás de criança, né? O menino só saiu da loja e foi no meio das crianças que estavam brincando. Chegou, as crianças estavam brincando de cultinho de batismo, pegaram a criança e falaram: vem cá, nós vamos te batizar. Fizeram conforme o irmão tinha ensinado e mergulharam a criança naquela bacia. A criança saiu chorando e foi até a mãe. Chegou até a mãe e falou: mãe, olha o que fizeram comigo, eu tô todo molhado. A mãe caiu aos prantos, chorando. A irmã ficou meio aflita e falou: calma, a senhora não precisa se preocupar não. É que as crianças estão tendo aula de ensinamento na congregação e aprenderam sobre o batismo. Então por isso que ele tá molhadinho, devem estar brincando. Não repara não, eu arrumo roupa seca pro seu filho, não precisa se preocupar. A mulher chorando aos prantos falou assim: mas eu não tô chorando porque ele tá molhado. Eu tô chorando porque meu filho era surdo e mudo. Olha que obra linda, Deus converteu o coração da mãe na hora. Olha que coisa maravilhosa. Márcia, a igreja foi tão visitada por Deus, você sabe que coisa linda. Muito, muito maravilhoso. Irmãos, então olha só esse testemunho, no poder do ensinamento, no ato de obedecer e na simplicidade de uma criança realmente fazer aquilo que tem que ser feito, né? Mesmo que seja no entendimento delas por brincadeira, o ato de crer aconteceu e movimentou, que é o que a gente vai meditar na sequência das palavras: os sinais seguirão aos que creem. E aí, para a gente ter um entendimento dessa diferença, né? Que olha só dentro desse testemunho maravilhoso, né? Que no ato de uma simplicidade de uma criança em realmente seguir um ensinamento,
crendo dentro de um processo ali, Deus curou, libertou, né? Então esse foi um áudio que viralizou, a gente recebeu dentro de um grupo da igreja também, e eu achei muito interessante, muito edificante, e principalmente aquilo que aumenta a nossa fé, né? Realmente nas pequenas coisas. E a diferença da criatura de Deus e filho de Deus, a melhor definição assim, todos os seres humanos são criatura de Deus. Criatura, a sua imagem, a sua semelhança, como Deus fez lá em Gênesis 1:27, lá com Adão e Eva, né? Que foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Mas a definição de filho, ele é um privilégio que só vem pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Então tem o batismo nas águas, que deu esse testemunho aí sobre obedecer a Deus, né? E o batismo de cruz, que é o que a gente vai conversar na sequência. Então Jesus, o Filho de Deus, ele nos deu esse exemplo perfeito dessa obediência e dessa humildade que está lá em Filipenses 2, no versículo 5, 8. E aí a gente vai entender sobre algumas coisas assim, né? Tá, beleza. Jacques, mas o que você está falando? Qual que é o papel do batismo? Ele é o ato de obediência que simboliza o arrependimento, ou seja, o início de uma nova vida em Cristo. Mas muitas pessoas se batizaram, conhecem a Deus, mas elas não se converteram, porque o processo de conversão é morrer para o mundo, é se abdicar, é realmente renunciar às coisas, né? Então existe esse batismo de cruz, que é o que a gente vai conversar também, tá? Então um exemplo que a gente fala sobre essa transformação aí e essa submissão à vontade de Deus, que é o que Jesus, né, João Batista lá, batizou ali Jesus lá em Mateus 3, do 13 ao 17, que fala sobre essa vontade de Deus, né, onde que a pomba, né, desceu, né, representando o Espírito Santo, e ouviu uma voz, né, esse é o meu filho a quem me comprazo, né, que fala, né. Então foi um texto muito bonito ali que fala sobre esses processos. E a reflexão que eu trago para você é assim: como que nós podemos viver de acordo com a nossa nova identidade como filhos de Deus? Que é isso que a gente vai aplicar, porque qual que é a transformação por trás de uma conversão, de uma confissão de fé? De que maneira que esse exemplo que Cristo fez, né, ele nos guia na nossa jornada de fé e obediência. E aí, para a gente contextualizar, nós vamos ler lá em Marcos 16, que fala exatamente sobre esse aspecto, né? Que é onde Jesus montou a comissão aí, né? Que fala: e lhes disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Então a pregação é o método de Deus, que claramente é óbvio, né? Que é realmente a oportunidade de todos ouvirem a palavra de Deus. Aquele que crer, então, crer em Cristo e o que ele fez na cruz e for batizado, o batismo que está lá em Romanos 6, 3, 5, que é o que nós vamos estudar aqui, e não o batismo das águas, tá? Será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí na sequência ele dá uma ordem específica, que o evangelho ele segue os sinais, que fala: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera não fará dano algum. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. E aí fala sobre a ascensão, para finalizar esse capítulo, né? E a igreja primitiva, que é justamente que, e tendo-lhes partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra de Deus que havia dito, com os sinais que seguiram. E se os sinais não o seguirem, não é evangelho que está sendo pregado, mas é outro tipo de coisa. Então o evangelho ele traz transformação, a palavra edifica, exorta, ela corrige, e uma palavra que realmente ela abre o nosso entendimento para que a gente aplique a transformação de Deus em várias áreas da nossa vida. E agora eu vou contextualizar para vocês aqui, para a gente já ir para a nossa parte final, que é justamente a obra de cruz que fala, né? Então tem o contraste que fala a cruz, qual foi o objetivo dela, e depois a santificação, que é justamente a gente buscar essa nova identidade, morrendo para o mundo e principalmente aí se abdicando, né? Renunciando às coisas, né? Que a gente realmente ativa a nossa nova identidade, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, que é o que a gente vai conversar. E em Romanos, no capítulo 6, no versículo 3, ele fala especificamente sobre isso, que é a diferença que a gente vai entender. Então, batismo nas águas, arrependimento e obedecer a Deus. E aqui existe, aqui ó, no 3 que eu vou ler: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo,
diz claramente que esse batismo é em Cristo e não com água, que tem várias referências. Fomos batizados na sua morte, ou seja, aqui ele está falando de um outro ato que Deus fez, que é essa obra de substituição, a gente já falou em outros devocionais. Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, nós morremos com Ele. Em outras palavras, Ele nos tornou nosso substituto. A nossa identificação com Ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelos quais Ele morreu. E a ideia do que Ele fez tudo por nós. Ele morreu para que a gente fosse justificado, do pecado, da morte, da doença e da pobreza. Então essa justificação e esse batismo, ao crer, nós temos a nossa nova identidade, que nós saímos da esfera de criatura de Deus e nós passamos a nos tornar filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, livres de todas essas situações que Cristo substituiu lá na cruz. E aí na sequência, de sorte que fomos sepultados com eles pelo batismo na morte. Então o texto que fala aqui exatamente que aquele que crer e for batizado, ele traz essa reflexão de Romanos 6 no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com eles pelo batismo na morte. Então, ou seja, ao crer e aceitar, existe essa condição. Não só morremos com Ele, mas também fomos sepultados com Ele. O que significa que todo pecado e transgressão no passado foram sepultados com eles. E puseram no túmulo e colocaram também naquele túmulo todos os nossos pecados, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e na sua ressurreição, a nossa ressurreição para uma nova vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte. Então Paulo revela que o instrumento de todas as bênçãos e as consequências da cruz, ele deve ser o centro da nossa fé, que nos dá a liberdade para a ação através do Espírito Santo que opera na nossa vida. E também seremos da sua ressurreição, ou seja, nós teremos a semelhança da ressurreição, que é estar em vida de ressurreição, que nós entendemos a semelhança da sua morte, por meio no qual isso é feito. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, tudo que fomos antes da nossa conversão, para que o corpo do pecado seja desfeito, o poder do pecado fosse quebrado, para que não sirvamos mais o pecado. Então, ou seja, na conversão a culpa pelo pecado é eliminada, porque a natureza pecaminosa já não mais governa o nosso coração. Então, o que ele disse para Nicodemos, Jesus falou, que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, que fala que é necessário você nascer de novo, Então, o novo nascimento, ele está atrelado justamente a essas renúncias, a gente entender que existe. Qual que é a condição? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jacques, então, agora uma questão bem polêmica. Que todo mundo fala, mas todo mundo se considera filhos de Deus, Fala, mas por que acontece tanta maldade no mundo? Porque existe tantas coisas más, tantas coisas que envolvem aí o pecado, enfim, tantas situações ruins que acontecem no mundo, Justamente é a ausência do amor, é a ausência da luz, A ausência realmente da presença de Deus. Então Deus, ele ama todas as pessoas e ele recebe do jeito que você está. Porém, aceitar é um ato, uma condição que existe algumas renúncias. E o fato de que fala assim, Jacques, mas eu sou um filho de Deus. Se você é um filho, se você tem um pai, tem uma herança, por que a tua vida não é transformada? Então, o ato realmente da gente ser identificado como filhos de Deus, ele tem a ver com amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento, que é o que a gente falou lá em Mateus 22:37, que é o café. E realmente a gente entender que essa diferença de ser chamados filhos de Deus, a gente tomar posse da nossa herança celestial e aceitar a obra de substituição que Cristo fez na cruz, nos livrando da doença, da miséria, da pobreza, seja ela física, material, espiritual. A gente já falou sobre os tipos de pobreza e as consequências, que ela traz nas nossas vidas aí. Então toda a obra de justificação, ela foi feita para que a gente fosse curado, para que a gente fosse rico e próspero em todas as áreas aí, para que a gente possa cumprir o nosso chamado aqui na terra, tá?
Então, dentro dessa oração, o que eu peço para você hoje refletir, dentro de tudo que a gente conversou hoje, 3 perguntas aqui chave para a gente poder meditar, orar e declarar sobre essa verdade bíblica de hoje, né? Você já experimentou a transformação de se tornar um filho de Deus através da fé em Cristo e do batismo? Então, o que eu trago a reflexão para você, assim, o que te impede hoje de você dar um passo de fé, renunciar, morrer para o mundo e nascer essa nova criatura e começar a ter acesso a todas as heranças de como filho de Deus? Ele nos promete, né? Que aquilo que já está liberado, já está no teu nome, é só, como diz, carimbar no cartório e tomar posse, né? Seguir uma vida de fé com Deus, de renúncia e de transformação ao longo do processo, né? Vem como estás, né? Deus te recebe e a transformação ela acontece no caminho, não é fácil não, né? Como que você pode demonstrar essa atitude em Cristo em sua vida diária? Qual que é a transformação, né? Quais passos da obediência que você precisa dar para viver plenamente como filho de Deus? Que muitas pessoas hoje elas se batizaram, mas elas não aceitaram a cruz, né? Que é esse processo que a gente leu aqui. Então, crer em Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ele tem a ver com alguns aspectos que, se não haver renúncia, não há processos aí que se cumpram, né? Então muitos ouvem, mas não conseguem viver uma vida de transformação. Então eu trago a você hoje a dar um passo de fé, aceitar a Deus, se batizar nas águas, né? Que é a diferença daquele batismo de aspersão, é um batismo de você vai submergir nas águas e nascer, né? Que fala ali que tem o mandamento ali onde que mostra ali sobre justamente como que é feito o batismo, que assim como esse exemplo desse áudio e dessa irmã que mandou no grupo lá, como que é feito o batismo, qual que é o princípio, o fundamento, né? Que assim como eu citei esses dias também, né? Teve alguns dias atrás, é a declaração de imposto de renda, né? Então, para você declarar algo, você tem que formalizar, né? Formal, é uma declaração a registrar e aí aguardar um tempo para que você seja restituído de algo, se você tem direito ou não. E uma vida com Deus é da mesma forma, segue os mesmos princípios. Primeiro você tem que declarar publicamente. E um dos atos, além de crer, né, você declarar publicamente, ele tem a ver com o ato do batismo, que é o arrependimento dos pecados, né? Crer, né, buscar entendimento da palavra de Deus para que realmente a gente morra para o mundo, morra para o pecado, e aí a gente assume aí todo o processo de restituição, né? Que Deus quer livrar da morte, da doença, do pecado, né? Da pobreza, da miséria. Então nós somos livres já. O preço que Cristo fez nesse ato de fé e nesse entendimento que a palavra diz, se a gente toma posse, realmente a nossa vida ela é restaurada nesses aspectos. E é sobre isso que a gente vai orar, declarar e profetizar sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Qual área você precisa de uma intervenção? E deixa seu pedido de oração e nós vamos declarar agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela honra e pelo privilégio, Pai, de te tomarmos, Pai, a decisão do santo batismo, Pai, no qual nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados, Senhor. E eu oro e profetizo sobre cada um que não deu esse passo de fé, Senhor, que eles possam procurar o entendimento, que o Teu Espírito Santo revele e confirme, que Tu uses, Senhor, os Teus servos, ó Pai, que estão ao derredor, ó Pai, te servindo, ouvindo a Tua voz, Pai, para que sejam boca de Deus para confirmar, Pai, aquele passo de fé que é necessário, Senhor, para que realmente nós obtivermos, ó Pai, uma vida transformada, Pai. Então nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio, Pai, de viver de acordo com essa nova identidade, Pai, seguindo o exemplo de Cristo, de obediência, de humildade, Senhor, para que nós possamos lembrar que através do batismo de fé nós somos transformados, nós somos revestidos em Cristo, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que eu sou um filho de Deus, que eu seguirei o exemplo de Cristo de obediência, de humildade, e eu vou viver uma vida para glorificar o nome de Jesus, Pai. Então eu profetizo sobre a sua vida, profetizo sobre os teus negócios, sobre os teus relacionamentos, sobre a esfera no qual você exige uma transformação, uma ressurreição, uma regeneração, uma restituição, que o Senhor alcance com a tua palavra e que a tua bênção que está a teu caminho, ela chegue a você, que nenhum impedimento, nada e ninguém possa atrapalhar, Senhor. Então, por intermédio do teu Espírito Santo e pela ordem que o
Senhor deu, Pai, e a autoridade que o Senhor nos dá como ministros da Tua palavra, Senhor, como Teus servos, como Teus discípulos, Senhor, eu oro, proclamo e profetizo, Pai, sobre todas essas pessoas nesse dia, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Mova-se!